Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início aqui ao nosso programa Formação do Obreiro, com o episódio de hoje, o Obreiro e o Voluntariado. Estamos aqui com o pastor Fabiano Mendes. A paz do Senhor, pastor Fabiano. Paz do Senhor a todos que nos ouvem nessa hora. Tem um texto base desse programa, está em Isaías, capítulo 6, versículo 8, que nos diz assim: Então ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. O texto relata quando Isaías ele é chamado para profecia, para profeta. No capítulo 6 inicia, Quando o rei Uzias morreu, o Senhor chama Isaías e ele se acha indigno, se acha inadequado, impuro. E o texto relata, a história relata que o anjo, o serafim, com brasa do altar, toca em seus lábios, o torna agora puro. Mas há algumas coisas ali que Isaías, ele viu a santidade de Deus, e aí nisso, isso o aterrorizou, o fez temente ali, como se achasse realmente impuro, no versículo 4. Como alguns outros também, pastor Diogo, a palavra relata também em Jó, quando em Jó 42, versículo 5, ele se humilha diante da presença de Deus. Ezequiel, no capítulo 1, versículo 28 também, quando vê a glória de Deus, ele se humilha. Então são textos que corroboram com aqueles que têm a experiência com Deus eterno, eles se humilhando ali e na sua incapacidade de ser um enviado do Senhor, mas o serafim toca em seus lábios, transforma sua vida, transforma seus lábios, que agora é impuro, agora ele vai falar daquilo que é a vontade do Senhor. E o programa hoje tem o intuito da formação do obreiro naquilo que é o voluntariado. Você que está ouvindo esse programa, você vai entender que talvez o Senhor te chame, talvez você possa se achar também incapaz. Eu sou incapaz de ser um obreiro na casa do Senhor. Olha, não pensa assim, porque o Senhor tem um chamado para a sua vida e é Ele quem vai realizar em você, na sua vida, vai te transformar para você ser um instrumento, como Isaías foi depois, um instrumento nas mãos do Senhor, conhecido como profeta messiânico, e mais profetizou acerca do Senhor Jesus, Interessante que Isaías, ele estava no templo, No templo. Ele teve uma visão, não foi isso? Foi uma visão. Uma visão a qual ele viu o trono, viu uma operação da glória, um culto vivo, Não era simplesmente um culto com uma parte emocional, humana, mas aquele culto onde Deus falou com ele, através dos dons espirituais, através da presença gloriosa. Talvez o obreiro, o irmão que nos ouve nesse dia, através desse episódio, muitas vezes é um varão, ou até mesmo já é obreiro, mas olha a importância do servo, Quando o culto é a maior operação, quando o varão se coloca o espírito voluntário à disposição de servir ao Senhor, de que aquele culto seja o culto de um Deus vivo, da operação gloriosa do Senhor. E esse culto, para que Deus falasse com Isaías, ele se colocou na posição, Justamente. E assim, Diogo, o ouvir aqui, ele ouviu a voz do Senhor. Então, o ouvir aqui no original é ouvir com inteligência, é ouvir com obediência. Não adianta o obreiro ouvir e não obedecer, O obreiro valente é aquele que ouve com o intuito de obedecer à voz do Senhor. Ele é ouvir com inteligência. E quando o Isaías, o profeta, ouve a voz do Senhor, algumas coisas ali a gente pode acrescentar aqui. Primeira coisa, a disposição em ser um instrumento nas mãos dele. Ele teve lá seus pecados perdoados e agora ele se torna uma pessoa pronta, um servo pronto a ser obediente à voz do Senhor.
a prontidão, né, e disponibilidade para ela realizar. Você foi chamado, você ouviu a voz do Senhor, você está obedecendo, olha, coloca-se na prontidão. Eu sou um obreiro pronto para ser usado nas mãos do Senhor. E o que o pastor Diogo colocou é importante, porque os nossos cultos são revelados, nossos cultos são cultos dinâmicos, né? Cultos proféticos. Então, você, obreiro, você vai estar nessa prontidão de ser um instrumento nas mãos do Senhor, de ser usado nos dons espirituais. O obreiro não pode, Diogo, se contentar com um culto onde o Senhor não fala. O obreiro não pode se contentar com um culto onde não há ali a presença, a manifestação do Espírito Santo, com os dons, língua estranha, interpretação, a profecias cumprindo. O obreiro que está na posição, ele está nessa dispensação, buscando o Senhor durante todo o dia, o seu grupo de assistência, independente até de grupo, se ele é usado. Olha, Serafim tocou seus lábios, vai para o culto profético, você vai ser usado nas mãos do Senhor. Isaías foi grandemente usado nas mãos do Senhor. Interessante assim que, primeiro, a brasa, né, tocou os lábios. Muitas vezes é uma operação, né? O que convence o homem que vem da eternidade, a brasa, tocar, a forma de falar, aquilo que vai convencer, né? Aquilo a partir de agora que Deus operou na sua vida, Deus transformou sua vida, o veio cheio do Espírito Santo, o que ele vai falar agora, né? Porque agora Isaías era um profeta messiânico, que se colocou muito bem. Agora o que ele fala, a palavra revelada, cheio do Espírito Santo, aquilo que vem da eternidade. Quando o Senhor fala conosco, não é diferente. Muda, transforma a vida do homem. O obreiro, o servo do Senhor, tem uma experiência com Deus vivo. Não é uma religião, uma tradição, mas é uma presença de um Deus poderoso, aonde nós vamos transmitir isso. Aquilo que vem do Espírito Santo, aquilo que vai, o culto, você, obreiro, você, varão, nós somos responsáveis para a operação, nós temos um canal de bênção para que o culto, o pastor Fabiano colocou muito bem, haja os dons espirituais também nas nossas vidas, que haja assistência, que o culto seja uma operação gloriosa de salvação de vida, de transformação. Essa é a postura do voluntariado do obreiro. O obreiro, um homem disposto a servir, obediente, ouvindo a voz do Espírito Santo, a direção do Senhor, para fazer a obra do Espírito. O que vai trazer salvação no culto não é a letra, não é o muito falar, mas o que vai trazer salvação no culto, aquele que entra, vai ser a revelação da palavra. É Jesus se revelando. Então, e quem vai ser o instrumento? Você, obreiro, que está cheio do Espírito Santo, se consagrou naquele dia, está buscando o Senhor. Isaías foi comissionado para falar a pessoas obstinadas que rejeitavam a Deus. Nós somos obreiros hoje, mas nós estamos ali, muitas vezes, pregando, muitas vezes visitantes que rejeitam, mas não conhecem a palavra do Senhor. Não conhecem. E ali você está cheio de Espírito Santo, você traz uma palavra revelada. E quem vai operar é o Espírito Santo, né? Quem vai operar é o Espírito Santo. E ele vai ter um encontro com a glória de Deus num culto. Como João no Apocalipse viu, o texto é Apocalipse 1,14, ele viu Jesus revelado ali, não agora um Jesus sofrido, um Jesus que Isaías mesmo profetiza, como Isaías 53, raiz de uma terra seca. Não, esse Jesus, ele foi para a cruz como um homem, mas ele ressuscitou como Deus e vivo está, com olhos como chama de fogo, cabelos eram brancos como a lã, olhos tão brancos como a neve e os olhos como chama de fogo, os pés eram como bronze reluzente, uma fornalha ardente e a voz como o som de muitas águas. É esse Jesus que vai se revelar ao visitante, que vai se revelar à igreja, que se revela à igreja, nos olhos como chama de fogo, é o Espírito Santo que conhece tudo, conhece a sua necessidade, conhece a necessidade daquele que entra na igreja. É isso que traz salvação, a revelação da palavra, né? Então, assim, o texto fala, então ouviu a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, né? E quem irá por nós? O Senhor, ele está falando com você? O Senhor, você está ouvindo a voz do Senhor? Agora tem uma parte que nos cabe, né, pastor Fabiano, e você que nos ouve.
Isaías respondeu, e eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Hoje o Senhor te chama, né? Nós temos Ele conta com você, Ele chama o obreiro, chama os pastores, os diáconos, os varões. O Senhor quer falar, quer relacionar conosco. O Senhor quer nos encher do Espírito Santo. Queremos que possamos presenciar um culto de um Deus vivo. Agora, nós temos que nos colocar na posição a sermos um obreiro, já estarmos à disposição do Senhor, porque o Senhor conta daqueles que estão prontos a fazer a obra. Porque muitas vezes o obreiro fica esperando o pastor convocar, mas se coloca à disposição aí, meu irmão. Deus quer te usar, busca o Senhor na madrugada, busca o Senhor no culto profético, ajude na visita. Deus vai querer te encher, porque essa é a prontidão. E eu volto a falar, Isaías estava no templo. O lugar do obreiro, lugar do varão é no templo. Você vai ouvir a voz do Senhor no corpo, na comunhão. E Deus vai operar uma bênção na sua vida, na instrumentalidade sua, no meio do rebanho. E o pastor, muitas das vezes, ele está de olho, né, no rebanho. A obra tem crescido, as igrejas têm se enchido de visitantes, os cultos. Não tem um culto que realizamos onde não há visitantes na nossa igreja. Então, há necessidade de novos obreiros. E o pastor, ele fica atento a isso, pastor Diogo. Ele fica atento a um varão que está buscando o Senhor, está indo na madrugada, está indo para o culto profético, está fazendo seminário. Nas reuniões que temos, de reunião de obreiros, nos Manaíns, né, em todos os lugares, o varão está atento a isso. Ele está lá, então, como você falou, não precisa ali aquele formalismo. Olha, você tem disposição para ser um obreiro na casa do Senhor? O pastor pode chamá-lo. Vamos realizar a obra. Vamos para cá, vamos botar um terno, né? Vamos botar um terno, vai ser um instrumento ali, ficar no portão, para ser usado ali no louvor. Quem sabe num dia também pode ser usado na mensagem, você vai se preparar. O púlpito é do pastor, mas tem muitos obreiros, muitos diáconos que estão prontos ali, entregam a mensagem revelada, porque a obra está crescendo. Mas você, o pastor, ele está de olho nesses varões que querem ser usados na obra. Olha, eu cheguei recentemente, chegamos numa igreja, Diogo, e eu olhando ali um varão, toda madrugada ele está lá, mas ele estava sem terno. Vai para culto profético, na reunião do seminário que teve no Manaim, eu vi ele lá. Aí eu cheguei para o diácono e falei assim, olha, aquele companheiro lá e tal, não está obreiro ainda, porque, não sei, vamos conversar. Não, vamos conversar com ele. Quando chamamos ele, companheiro, não está obreiro? Não, pastor, eu estou doido para trabalhar. Eu falei assim, rapaz, então vamos aqui, em parte conhecemos, em parte profetizamos. O que se conhece, você quer trabalhar. Então vamos lá passar no grupo de intercessão, vamos orar por você. E chegamos ali no grupo de intercessão, o Senhor mostrou um terno para ele, pessoas, né, que nem sabiam daquela condição, e ele foi levantado obreiro, já está lá, muito mais firme que já era. Então, assim, que benção. Porque se cumpriu nele, sabe o quê, pastor Diogo? O eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se colocou assim, olha, eu quero ser obreiro, está lá sendo usado nas mãos do Senhor, e o Senhor está cuidando da vida dele. Que bênção, né? Que o Senhor, assim, possa abençoar cada um dos irmãos e que coloque, né, à disposição de servir ao Senhor, voluntariado, no serviço do Senhor. Deus te conta com você, se colocar à disposição. Esta é a bênção de servirmos ao Senhor. A gente está encerrando aqui esse episódio. Saudamos a todos assim com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor e até o próximo programa.